Amém. Queridos, hoje nós queremos falar sobre chamado. Cadê o chamado do André? Do Maurício? Está faltando o chamado deles agora. Amém? Hoje nós queremos falar sobre chamado. Abra sua Bíblia, Isaías 43. Isaías capítulo 43. Verso 21. Isaías 43, verso 21. Você pode colocar na Almeida Revista e Atualizada para mim? Deixa eu ver se foi nessa que eu aprendi. Almeida Revista e Atualizada. Procura aí, por favor. Se foi essa. Tá certo. Não, essa é RA. Tá faltando um A aí na frente, né? Tá faltando um A. Ara. O povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Mas se não encontrar, não tem problema não. Pode voltar então a NVI, se você não encontrar. Vamos lá. Na versão, na Ara, diz assim: esse é o povo que eu formei para que me desse louvor. Amém? Ou para que proclamasse meu louvor, ou para que me desse louvor. Você foi criado para proclamar o louvor de Deus. Amém? Nós nascemos para a glória do Senhor. É por isso que no meu perfil no Instagram está lá colocado: nascido para a glória de Deus. No meu perfil está lá: nascido para a glória de Deus. Porque esse é o nosso chamado. Nós fomos nascidos, nós nascemos para proclamar a glória de Deus. Nós nascemos com um propósito. Qual o propósito? Glorificar a Deus. Amém? Tudo que existe com propósito. Tudo que existe com propósito. Por exemplo, esse púlpito aqui, para que existe isso aqui? Para que foi criado? Para que foi projetado isso aqui, gente? Vocês podem me dizer? Para dar suporte à pregação, para palestras, para ajudar, né, na exposição do material do palestrante. Esse microfone aqui que eu estou segurando, para que ele existe? Alô? Para amplificar, exatamente, para amplificar o som, para que o som possa chegar a mais pessoas, as pessoas possam ouvir de forma correta. Isso aqui é auxiliado pelas caixas de som. Luzes, as lâmpadas existem para quê? Para que alguém criou lâmpada elétrica? Para que as pessoas criaram lâmpada elétrica? Para iluminar. Caneta foi criada para quê? Para escrever. Violão. Esse copo. Cadeiras. E você? E você foi criado para quê? Querido, se coisas simples como essas, elas existem com propósito, como é que você pode achar que você existe sem propósito? Ah, pastor, eu não sei para que propósito eu existo. Se coisas tão rudimentares como essas, todas elas foram projetadas, elas foram criadas com propósito. E essas coisas são muito simples em comparação a você. Só as células que existem nos seus olhos é semelhante ao número de estrelas nos céus. E como é que você pode acreditar que você não foi criado com propósito? Todos nós fomos criados com propósito. Aleluia. O propósito, o nosso chamado, querido, em meio a tantas vozes que nós ouvimos, nós podemos ouvir a voz de Deus nos chamando para viver para a sua glória. Você pode dizer para alguém perto de você, dizer assim: você foi chamado para viver para a glória de Deus. Deus, Ele não nos criou por acaso. O versículo que nós lemos em Isaías 43, 21 diz: esse é o povo que eu formei para que me desse louvor. Escuta bem,
Deus formou esta igreja. Deus colocou essa igreja aqui nessa cidade. Deus colocou você aqui. Se você faz parte desse lugar, Deus te colocou neste lugar, querido, com um propósito. E por que Deus colocou essa igreja aqui? Para a glória do nome dele. Ele colocou para exaltar o nome dele, para engrandecer o nome dele. A mesma coisa lá na Colônia 13. Deus não faz coisas sem propósito. Ele cria coisas e ele coloca, estabelece os propósitos. Tudo, agora preste atenção nisso, tudo que você viveu até agora, todas as suas alegrias, todas as suas lutas, todas as suas vitórias, todas as suas perdas, tudo contribuiu para o propósito de Deus, para moldar o seu caráter, para que você cumpra o propósito dele na sua vida. Tudo que você viveu até agora. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas, coisas boas, coisas ruins, experiências positivas, experiências negativas. Tem uma matéria no Mício, não sei se a professora Camila lembra, que nós estudamos sobre a soberania, sobre os atos soberanos de Deus. O que são os atos soberanos de Deus? Por exemplo, pastor, o senhor crê no livre-arbítrio? Creio, mas em parte. Eu creio no livre-arbítrio em parte. Por exemplo, porque você escolheu a sua família? Quem escolheu aqui a família onde ia nascer? Quem escolheu a mãe que ia ter? Alguém aqui escolheu a mãe que ia ter? Ninguém aqui escolheu a mãe. Quem aqui escolheu o país onde ia nascer? Você escolheu o país que ia nascer? Também você não escolheu. Você escolheu a data que você ia nascer? Você não escolheu. Então essas coisas são atos soberanos de Deus. Você não escolheu a sua família, você não escolheu a sua nacionalidade, você não escolheu a sua estatura, a cor da sua pele, você não escolheu essas coisas, mas isso foi um ato soberano de Deus. E nesses atos soberanos de Deus, nós podemos, queridos, entender o propósito de Deus, porque Deus vai dando dicas, porque você tem tudo o que você precisa para cumprir o propósito. Amém? Você tem tudo o que você precisa para cumprir o chamado. Isso é uma boa notícia, amém? Você pode dizer alegremente para alguém, você já tem tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito. Deus, Ele escolheu a sua história, Deus escolheu a mãe que você ia ter, Deus escolheu o pai que você ia ter, se você ia ter pai, se você não ia. Isso tudo não impediu ou não impede o propósito de Deus, porque tanto as experiências positivas como as experiências negativas, elas vão contribuir para o propósito de Deus na sua vida. Então nós queremos falar sobre isso, de que tudo que somos e tudo que vivemos serve para cumprir o nosso chamado. Aleluia! O lugar onde Deus nos colocou, a posição que Ele nos permitiu alcançar, os dons e talentos que Ele nos concedeu, tudo isso, tudo que temos, tudo que somos, serve para um propósito, para cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Por exemplo, o lugar onde Ele nos colocou, Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel 1, 8 diz assim: a Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel não escolheu estar na Babilônia, ele foi levado como escravo, arrancado da sua terra. Mesmo assim, ele entendeu que o lugar onde ele estava era o campo onde ele deveria cumprir o propósito de Deus. O povo de Israel pecou. O povo pecou. Como consequência, Jerusalém foi levada cativa. Os moradores, os nobres. Daniel não fez parte da rebelião, mas ele era um adolescente ainda quando isso aconteceu. E o que aconteceu com aquele adolescente? Ele foi levado em cativeiro, e ele foi levado para a Babilônia. Mas você sabe o que é incrível na história dessa história, queridos? É porque Deus, Ele cumpriu um propósito na vida de Daniel em Babilônia. Daniel não estava num lugar errado, ele estava num lugar certo, porque ele discerniu, ele compreendeu que aquele lugar era o lugar que Deus tinha para ele. E ele se tornou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E um homem que influenciou não apenas um reino, mas pelo menos 3 reinos, ele influenciou, porque ele discerniu que Deus havia colocado ele naquele lugar. Você já compreendeu, você já discerniu que Deus te colocou em alguns lugares?
Deus te colocou em algumas posições, Deus te colocou em alguns lugares que talvez você não entenda como ou por que você chegou neste lugar. Mas se Deus te colocou em algum ambiente, se Deus te colocou em algum lugar, querido, é para que você cumpra o seu propósito neste lugar. Quantas vezes nós olhamos para o nosso contexto, o trabalho, a cidade, a rotina, e aí a gente pensa assim: não, mas eu estou no lugar errado. Você não está no lugar errado. Deus, Ele não erra. Deus não errou o seu endereço. Amém? Você está exatamente onde Deus quer agir através da sua vida. Assim como Daniel foi luz em meio à Babilônia, nós somos chamados também para ser luz em meio à escuridão no tempo que nós vivemos. Eu estava dizendo a um adolescente há uns dias atrás, quase um mês atrás, ele falando comigo, dizendo: pastor, mas eu estou numa escola que a escola é tão problemática, a escola é tão confusa, é tanta bagunça, é tanta isso e aquilo, eu acho que eu não devia estar nessa escola. Eu disse: claro que você devia estar, foi onde Deus te colocou, para que você seja uma luz para aquela escola, para que você seja um referencial naquele lugar. Tem gente que, por exemplo, quer fazer condomínio só de crente. É uma coisa terrível, ideia terrível. Ideia terrível fazer condomínio só de crente. Você não é para morar em condomínio só de crente, não. Você é para morar em lugares que as pessoas precisam de você, onde Deus quer cumprir o propósito através da sua vida, no local que Deus te estabeleceu, no seu local de trabalho, para aquele amigo, para aquele colega, para aquela pessoa que está ali. E Deus sabe que Ele colocou você ali para que você possa ser um referencial para essa pessoa. Amém? Veja, por exemplo, Esther. A Bíblia fala também da rainha Esther. E quando ela chega para Mardoqueu, o primo dela, e diz assim: ó, eu não posso falar com o rei, porque ninguém pode acessar o rei se não for chamado. A pena de morte para quem for à presença do rei, aliás, a sentença é pena de morte para quem for à presença do rei sem ser chamado. E Mardoqueu diz algo incrível. Ele diz assim: quem sabe não foi para este tempo que Deus te estabeleceu neste lugar. Mardoqueu tinha entendido: Esther, você está nesse lugar com um propósito. Deus te colocou neste lugar para que haja livramento para toda a nação através da sua vida. Você compreendeu? Deus, queridos, Ele é estratégico. Deus, Ele não desperdiça nada. Nós servimos a um Deus que não trabalha com desperdício. Em João capítulo 6, quando os pães são multiplicados, Jesus diz assim: junta toda a sobra. Junta tudo, não desperdiça nada, porque no reino de Deus nada é desperdiçado. É por isso que nem as experiências negativas que você já teve, elas são desperdiçadas. Nem, pastor, nem as experiências negativas, nem elas. Porque naquilo que você já sofreu, você pode consolar a outros. Você entendeu? Naquilo que você já passou, nas lutas que já passou, nas adversidades que já passou, nos problemas que já passou, você pode dizer para as pessoas, dizer assim: ó, eu já passei por isso, e eu venci, eu cheguei até aqui, e você pode chegar também. Amém? Deus, Ele quer usar as suas dores, Deus quer usar seus problemas, Deus, Ele quer usar você onde você está. Aleluia. Deixa eu dizer algo bem claro: você não foi chamado para ser engenheiro, para ser pedreiro, para ser médico, para ser eletricista. Você não foi chamado para ser isso ou para ser aquilo outro. Essas coisas são apenas ferramentas, meios que Deus nos dá para cumprir um propósito. São apenas ferramentas. Eu ser um médico, eu ser um advogado, ser um empresário, ser isso, ser aquilo outro, é apenas uma ferramenta. Porque nós, como igreja, precisamos discernir que existe uma eternidade, e nós não ficaremos aqui para a eternidade. Diga para o seu irmão: você não vai ficar aqui para a semente. Aonde você está, aonde você foi colocado, é para um propósito. E qual é o propósito? Qual é o propósito? Que através da sua vida as pessoas conheçam a Deus. Que através da sua vida você faça discípulos, você ganhe pessoas, ganhe vidas. A Bíblia diz que quem ganha alma sábio é.
É através de você, queridos, que a glória de Deus vai se manifestar sobre a terra. É através da igreja. É por isso que a Bíblia diz no livro de Cantares que eu vejo no horizonte um exército como bandeiras. É a igreja que se levanta. Então quando a igreja se levanta, quando a igreja se posiciona, o inferno ele é saqueado e o céu é povoado. Você não veio a esse mundo para ser um médico. Você não veio a esse mundo para ser um advogado, para ser um empresário, para ser isso. Você veio a esse mundo para glorificar a Deus. Então se o propósito de Deus, através da sua vida, foi que através da medicina, você glorifique, perceba, é através da medicina. Mas não é o propósito a medicina. É apenas um instrumento. Pastor, é através do direito. É apenas um instrumento. Mas você nunca perde de vista. Você nunca perde de vista que o propósito de Deus é maior. E todas essas coisas são apenas instrumentos que Ele nos concede. A posição que você chegou, o local, a posição, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vida. Quem falou isso? Você lembra? Deus me enviou adiante de vós para conservar a vida. Quem foi que falou isso? Alguém falou aí. José. Você sabe que quando lá chega no final do livro de Gênesis, os irmãos com medo disseram para José: José, papai falou antes de morrer que você não nos maltrate, porque a gente fez aquela maldade com você. Mentira, o pai não falou nada, mas eles estavam com medo de José. Mas José era alguém curado, José era alguém sarado, José era alguém que compreendia o propósito eterno. José era alguém que compreendia o propósito, querido. Aí ele disse assim: olha, se eu cheguei a essa posição, foi para conservar vocês todos em vida. Se eu cheguei aonde cheguei, foi para cumprir o propósito de Deus. Você compreende? Se você chegou onde você chegou, foi para cumprir um propósito. José entendeu, ele discerniu, ele compreendeu isso. Ele foi vendido pelos irmãos, preso injustamente, esquecido por homens, mas ele foi lembrado por Deus. Ao tornar-se governador do Egito, ele não se gloriou, mas ele reconheceu que sua trajetória serviu com um propósito maior. Tudo que ele havia sofrido, o poço para onde ele foi, a casa de Potifar onde ele serviu como escravo, a prisão para onde ele foi, os sonhos que ele revelou. E agora quando ele está lá como governador do Egito, ele diz: tudo serviu para um propósito, para salvar vidas. Tudo serviu com um propósito para salvar vidas. Querido, nessa noite Deus quer que você abra seu entendimento, você compreenda isso. Tudo que você está vivenciando serviu para um propósito. Até as suas curiosidades. Pastor, eu sou alguém que gosta muito disso aqui, eu gosto muito de ler histórias, eu gosto muito de fazer assim. Pastor, Deus me deu um dom de cantar, de fazer isso, fazer aquilo outro. Tudo que vocês têm, tudo que você possui. Aleluias, aleluias. A posição que você ocupa hoje, seja alta, simples, aos olhos humanos, é um altar onde Deus quer ser adorado. Querido, não importa o cargo, o título ou o salário. O que importa é como você usa a sua posição para cumprir o chamado de Deus. Eu estou usando a minha posição para cumprir o chamado. Tem pessoas que foram chamadas para estar ao lado de príncipes, ao lado dos reis. E você acha, para que Deus te colocou ao lado de um príncipe? Para que Deus te colocou ao lado de pessoas influentes? Teve uma menina levada de Israel como prisioneira, e ela foi parar lá na nação síria, dos sírios, e ela entrou na casa de Naamã. Naamã era comandante do exército do rei da Síria, um homem doente, um homem valente, porém leproso. Mas aquela menina, ela estava ali. A Bíblia não fala o nome dela, mas naquele lugar, como escrava, ela cumpriu um propósito. Sabe o que foi? Porque a vida de Naamã foi transformada. Ele disse assim: nunca mais eu vou adorar outro Deus, eu vou adorar o Deus de Israel. Sabe, queridos, aquela menina foi usada por Deus.
Ela estava ali como escrava e ela foi usada na posição que ela estava. Às vezes as pessoas ficam: ai pastor, eu preciso do microfone, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Não, você precisa discernir, compreender que o local que Deus te colocou foi com um propósito. A posição que você chegou foi com propósito. Aleluia, aleluia. Seu chamado, querido, é ser um discipulador, é alguém que leva outros a conhecer a Cristo, como aquela menina fez. E Deus permitiu que fosse registrado nas Sagradas Escrituras aquilo que ela fez, a posição que ela assumiu. Veja também seus talentos, os talentos que Deus te deu, dons espirituais, capacidades. Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Recebereis poder, recebereis dínamos, é a palavra grega para poder. Ele falou: vocês vão receber dinamite, vocês vão receber poder, vocês vão receber capacidade. Que foi que mudou assim um som? Ei, glória a Deus. Vocês estão compreendendo? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Até o dom do Espírito Santo, até aquilo que Deus nos dá, é para quando você abrir a boca, as pessoas, elas reconheçam Deus na sua vida, elas vejam Deus na sua vida. Para quando você abrir a boca lá no seu trabalho, para quando você abrir a boca na sua escola, aonde você estiver, Deus comece a ser glorificado. Tem pessoas, queridos, que quando cantam, elas abrem os céus. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas tem pessoas que quando cantam, elas abrem os céus. Pastor, o que é isso? Eu queria ter isso. Tem pessoas que têm tem uma graça de Deus assim, e elas cantam, abrem os céus. E é para quê, pastor, isso? Sabe para quê? Para que as pessoas sejam tocadas pela glória de Deus, para que vidas sejam tocadas pela glória de Deus. Não é sobre nós, é sobre os outros. Não é sobre nós. Todo investimento que Deus faz em nós é para que outras pessoas sejam tocadas para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Quando você pensa que o seu dom, que a sua capacidade é para você, para que você faça aquilo que você quer, você quebra a cara. Diga para o seu vizinho: não quebre a cara. Nós falamos aqui, acho que foi semana passada, falamos sobre Sansão. Ele tinha dom? Tinha. Ele tinha algo extraordinário? Tinha. O que ele fez? Foi tomar cachaça com os filisteus. Um cara que tinha um dom incrível. Eu creio que a história de Hércules, o semideus grego, eu creio que aquela história foi baseada na história de Sansão. Ele tinha uma capacidade extraordinária. O que ele faz? Cachaça e mulher. Não, a capacidade que Deus te deu não foi para isso, não foi para você gastar com essas coisas, não foi para esse propósito. Sansão foi levantado, querido, para ele ser um juiz em Israel. Ele foi levantado para abençoar o seu povo. Deus deu a ele uma força extraordinária para que ele abençoasse o seu povo, para que ele fosse uma bênção no lugar onde ele estava. Ele estava vivendo tempos em que os filisteus estavam oprimindo aquele povo. Ele foi levantado para ser um libertador. Você foi levantado para ser um libertador. Pastor, como assim? Como é que eu posso ser um libertador? Todas as vezes que você compartilha o Evangelho, a Bíblia diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder. Então quando você libera, quando você fala o Evangelho, você está liberando bombas no inferno. Você está quebrando cadeias, você está quebrando correntes, você está proclamando libertação aos cativos, abertura de prisão aos presos. Amém? Deus, Ele distribuiu talentos, dons, curas, conforme a sua vontade, foi de acordo com a vontade dEle. Tudo que nós temos, nossa inteligência, nossa criatividade, nosso carisma, a voz, a paciência. Tem pessoas que são quase um monge tibetano, né? Pode falar, irmão, tá.
Você não consegue tirar ele de sério. Até esse temperamento Deus usa para a glória de Deus. Já tem outros que são, ai, mas... Vocês conhecem gente assim? Vocês conhecem? Pastor Silas, ele tem um temperamento engraçado, porque até quando ele fala de amor, parece que ele está brigando, né? Você tem que amar, você precisa amar, mas é o jeito dele, até quando fala em amor, parece que ele está brigando. Aleluia. Pastor Ricardo, até quando fala de dízimo e oferta, quase porque é uma pregação pentecostal. Porque você, né? É uma pregação pentecostal, é o jeito dele. Aleluia. Então Deus usa quem é assim e quem é assim, e tudo é com propósito. Eu não quero que ninguém seja igual a mim. Já tenho um Sid Clay, já basta. Amém? Mas você pode ser você, e do jeito que você é, Deus vai usar você para cumprir um propósito. Aleluia. Quem crê, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Então o erro, querido, é usar o dom para o próprio ego. O erro é usar o dom para o próprio ego. Quantos cantores que vocês conhecem, já ouviram falar, começaram nas igrejas cantando, aprenderam na igreja, e a igreja é maternidade de vários cantores. Pessoas que se tornaram mundialmente famosas aprenderam o pastor dando oportunidade. Meus irmãos, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e a amada igreja. E aí começaram a cantar e aprenderam. Whitney Houston, né? Foi um exemplo. E tantos outros cantores. Deus dá o talento, Deus dá a capacidade, Deus coloca em posições, e a pessoa não sabe usar, porque ela pensa que tudo consiste aqui, e não é verdade. Não é verdade, queridos. Eu quero que você lembre disso. Mateus 5, versículo 16, Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Então eu e você fomos chamados para pessoas olharem e dizer assim: ó, tem luz neles, eles estão brilhando. Você foi chamado para resplandecer, você foi chamado para brilhar, você foi chamado para ser um farol, para ser um referencial. Pastor, eu não gosto de ser referencial para ninguém. Então você não serve para ser crente, porque todo crente foi chamado para testemunhar, todo crente foi chamado para ser um referencial, todo crente foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Todo crente, não é só o pastor, não é só o ministério de louvor, todos. Se você não compreendeu, você não está compreendendo o evangelho. Você foi chamado, e como dissemos, não importa o local onde você está, o local que você está, o talento que você está, a posição que você está, tudo é para a glória de Deus. Nós fomos formados para a glória de Deus. Aleluia. No dia em que nós estivermos diante de Deus, no dia que nós estivermos diante do Senhor, Ele vai perguntar assim: você ganhou R$1 milhão? Você ganhou R$1 bilhão? Ele não vai perguntar: qual foi o carro que você dirigiu na terra? Me conta. Você chegou a dirigir uma Ferrari, uma Lamborghini? Você comprou uma casa na praia, no campo? Quantas fazendas você tinha? Você acha realmente que essas coisas vão impressionar Deus? Gente, lá no céu as ruas são de ouro. Você acha que qualquer coisa que você adquiriu aqui vai impressionar Deus? Mas sabe o que vai impressionar Deus? Você usou tudo que eu coloquei nas suas mãos para alcançar vidas. Você usou toda a capacidade que eu te dei para alcançar vidas. Porque para Deus a coisa mais preciosa são vidas, querido. A coisa mais preciosa. Eu sei que muitas pessoas, ou muitos ali que morreram no Rio de Janeiro, tinham entrado pelo crime.
Mas não deixa de ser uma tragédia mais de 100 pessoas serem mortas daquele jeito. Entre aquelas pessoas que foram mortas, vocês podem pesquisar, tinha nomes como Isaías, Jeremias, Elias, nomes de profetas. Quem é que dá nome de profeta para filho? É mãe crente. É mãe crente que faz isso. Então muitos daqueles que morreram eram filhos de mães crentes, filhos que se desviaram, filhos que não compreenderam o propósito. Pastor, mas eles nasceram na favela, eles nasceram o meio é que forja isso ou aquilo outro. Não, querido, isso é teoria marxista. Você pode ter nascido na favela, você pode ter nascido num lugar de dificuldade, mas não importa, sabe por quê? Sabe o que importa? É você compreender que mesmo naquele lugar que você está, aonde você estiver, você pode fazer diferença. Amém? Você pode fazer diferença. Então o que vai contar naquele dia, é você usou aquilo que eu te dei, você compreendeu? Tudo que somos, temos, vivemos, deve refletir a glória do Senhor. Nós somos chamados para trazer glória ao nome do Senhor e conduzir vidas para a eternidade. Eu quero que você lembre onde Deus te plantou, onde Deus te colocou, os amigos que você tem, a posição que você tem, que Deus te concedeu, os talentos. Aleluia. Eu nunca aprendi a tocar bem violão, mas o que eu aprendi um pouquinho, Deus me deu graça para aprender a tocar um pouquinho. E tudo que eu aprendi serviu para um propósito, para começar a igreja aqui, a Luz para as Nações. Quando começamos na casa da minha sogra, começamos numa sala, tinha mais ou menos umas 10, 12 pessoas. A Meire, cadê a Meire? Acho que é uma das pioneiras, junto com o Zelinho aqui. Não sei mais, tem mais alguém aqui desse começo? Não, né? Que eu lembro. Tem o pastor Ricardo. Aí eu fazia o que? Cláudia ali. O que eu fazia? Eu cantava, tocava o violão. Cantava. Quando o pastor não vinha, pregava. Ajudava as crianças, carregava a caixa. Fazia isso, fazia aquilo outro. Pastor, mas ainda bem que o senhor sabia tocar um pouquinho, né? Exato. Todo o dom, tudo que eu tinha, era para estabelecer o propósito e o nascimento dessa igreja. Você entendeu? Até a minha curiosidade, até o meu desejo de conhecer a palavra, serviu para que hoje eu pudesse conhecer a palavra e estar transmitindo para você. Todas as curiosidades, toda a capacidade que Deus te dá, é para que você cumpra um propósito. Se você compreender isso, querido, você nunca mais viverá sem direção. Você vai viver para a glória de Deus. Você vai viver sendo uma luz para as nações. Você vai viver como um instrumento que traz glória ao Senhor. O verdadeiro sucesso é cumprir o propósito para o qual você foi criado, para a glória de Deus. Quem está compreendendo isso? Por favor, fica de pé então, se você está entendendo isso. Aleluias. Eu quero que você curva a sua cabeça por um momento e comece a refletir como é que você tem gastado seus talentos, seus dons. Você acha mesmo que a sua vida consiste em você se tornar mais rico? Você acha mesmo que sua vida consiste em você simplesmente ganhar mais dinheiro, você se formar, ser um médico, ser um advogado, ser um engenheiro, ser um professor? Tudo isso logo vai passar, querido. Tudo isso logo vai passar. Há um chamado de Deus para a tua vida. Você foi chamado para que, através da sua vida, o nome seja glorificado. Lembra de José? Ele compreendeu. Senhor, o Senhor me colocou aqui para que um povo fosse salvo. Eu olho para vocês e eu vejo pessoas a quem Deus investiu tanto. Deus investiu na sua vida, sabe para quê? Para que através da sua vida pessoas sejam salvas. Deus investiu em você.
Por favor, não jogue fora o investimento que Deus fez na sua vida. Foi muito alto o preço que foi pago. Viva com um propósito, o propósito da eternidade. Em nome de Jesus, faça uma oração, falando para o Senhor: Senhor, eu quero compreender essas coisas. Tudo aqui, Senhor, é apenas ferramentas que o Senhor nos dá. As amizades que o Senhor me deu, a casa onde eu moro, a posição que eu ocupo, o carro que eu dirijo. Porque tudo isso aqui vai passar, Senhor. Tudo isso vai ficar, tudo vai ficar. Mas eu quero viver todos os dias da minha vida para a glória do Teu nome, para exaltar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Para exaltar o Senhor. Aleluias. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós estamos aqui ouvindo a Tua voz. E nós entendemos, Senhor, que o Senhor fez um investimento em nossas vidas. Foi o Senhor mesmo que determinou, Senhor, em Teus atos soberanos, local de nascimento, momento, a nossa nacionalidade, a cor da nossa pele, a nossa estatura, tudo que somos, os talentos, as curiosidades. E nós queremos trazer todas essas coisas e consagrar no Teu altar. Consagrar. O Senhor não errou em nada. O Senhor não errou em nada. Tudo que precisamos, o Senhor já nos deu. Tudo que nós precisamos, o Senhor já nos deu. Mas nós queremos viver para a Tua glória. Nós queremos viver para a Tua glória, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós não compreendemos